Oi, turma, tudo bem? Bom, resolvi fazer esse vídeo porque estava chegando bastante dúvida aqui no WhatsApp de como fazer o resumo expandido, tá bom? Então, assim, foi uma coisa que a gente combinou lá no início do semestre e que vocês vão usar os conhecimentos que a gente adquiriu durante a disciplina, tá bom? Então, assim, a primeira dúvida é sobre o que fazer o resumo expandido. Então, eu tinha combinado com vocês, eu acho que nem todo mundo vai lembrar, que vocês poderiam escolher um tema do interesse de vocês, algo que vocês, por exemplo, estejam pensando para fazer o TCC, né? Então, para quando chegar lá no TCC, vocês aprimorarem as ideias e já terem feito algo, né, inicial. Então, vocês podem escolher esse tema com algo que vocês queiram fazer, ou caso vocês não saibam, né, sobre o que exatamente vocês querem fazer, vocês podem utilizar um daqueles temas que eu dei de exemplo para vocês usarem durante a disciplina. Então, coloquei lá uma lista, né? Vocês têm até os exercícios que vocês fizeram nas aulas anteriores, lembram? Objetivo geral, definição de objetivo geral, de objetivos específicos, de justificativa, etc., que a gente fez, que eu pedi para vocês escolherem um tema. Então, vocês podem utilizar qualquer um daqueles temas. O ideal é que vocês, assim, se vocês não sabem exatamente, não pensaram outro tema, use aquele tema que vocês fizeram os exercícios, que daí eu acredito que vai ficar mais fácil, tá bom? Vai ser mais tranquilo. Então, vamos lá. Eu coloquei aqui o modelo que eu passei para vocês. Esse aqui é um modelo de resumo expandido, mas é um modelo, assim, resumido, né? É um resumo resumido. Na verdade, esse resumo expandido, como eu falei para vocês, ele precisa ter, na verdade, de 4 a 6 páginas. E como que vocês vão fazer? Exatamente usando esse modelinho que eu deixei aqui, tá bom? Então, assim, não precisa de capa, não precisa de sumário, não precisa de nenhum daqueles elementos anteriores, tá certo? Vocês só vão usar mesmo o que está aqui. Então, quais são os elementos que vocês estão vendo aí do lado? O título do trabalho, né? O nominho de vocês e diretamente os elementos. Então, o resumo expandido, ele é um tipo de trabalho bastante utilizado em evento, né? Então, quando a gente, por exemplo, quer fazer um evento para apresentar trabalho científico, mas não quer fazer artigo, o artigo exige um pouco mais, né, de aprofundamento, a gente faz um resumo expandido que estaria ali no meio, né, entre o resumo e o artigo completo, tá bom? O resumo, como vocês viram, resumo normal, né, estrito sensu. Esse resumo, ele é aquele de um parágrafo só, que é seguido das palavras-chave. A gente não vai fazer esse resumo, a gente está trabalhando com resumo expandido, que é basicamente aquele resuminho, só que mais desenvolvido, né? E não, ele não tem apenas um parágrafo. A formatação de um resumo expandido, gente, é bastante diferente conforme o evento para onde você vai mandar esse resumo. Então, eu vou mostrar para vocês daqui a pouco um resumo expandido que eu mandei para um evento, para vocês verem como é que cada evento pede. Então, esses elementos que eu coloquei aqui, introdução, objetivos, metodologia, resultados e discussão e conclusões e referências, isso pode variar de evento para evento, tá? Então, assim, vocês vão pegar aquele tema que eu dei para vocês, né, um daqueles temas ou o tema da tua preferência. Então, vamos, sei lá, pensar, né, questão da adoção por casais homoafetivos. Beleza. Então, você vai escrever uma introdução breve introdução sobre esse tema, e aí você vai usar, tá, aqueles macetinhos que nós demos nas aulas referentes a resumo, introdução e considerações finais. Então, lá no resumo, na introdução, você vai contextualizar, né, justificar um pouquinho ali a importância de estar fazendo um trabalho naquele tema, e aí em seguida você já passa para os objetivos. Quando eu coloco aí objetivos, gente, é para falar do objetivo geral e dos objetivos específicos. Então, você pode fazer, assim, o resumo expandido ele vai te dar margem para escrever um pouco mais, né, do que um resumo simples,
Então, vocês podem fazer aí, não sei, vou chutar aí uns 3 parágrafos para introdução, mais uns 4 para os objetivos, né? Pensando, por exemplo, uma para o objetivo geral, e cada um para... E cada... Oh, meu pai do céu! Para cada objetivo específico, um parágrafo. Então, aí vão entrar 4 parágrafos. Para metodologia, mais um parágrafo. Resultados e discussões. Tá? O que é esse resultados e discussões? É um pouquinho do estudo prévio que você fez. Como é um resumo expandido, isso aí não tem que estar muito aprofundado, mas eu quero que vocês exercitem isso. Então, coloca, e aqui é o momento de citar. Então, conforme fulano, conforme ciclano, né, o direito de família tem evoluído ao longo dos anos, passando a acolher diversos tipos de família, não somente a família que era considerada tradicionalmente no direito. Daí você vai começar a argumentar com base no que os autores dizem. E aí você vai construir isso, né? Explicar, né, as normas relativas, por exemplo, bem sucintamente, né, dizer quais são as normas que tutelam a questão da adoção, né, quais são aí os requisitos, mas isso tudo muito sucinto, gente, porque tudo isso aqui, depois de desenvolvido, não pode passar de 8 páginas, tem que ser de 4 a 8. Então, o que eu digo para vocês? Essa parte aqui de resultado de discussão, ela vai ficar maior do que as outras, porque a introdução vocês já sabem mais ou menos como fazer, tá? Então põe aí, sei lá, um parágrafo para falar do tema, né? Para contextualizar o tema. A questão da adoção no Brasil é algo importante e tal, as crianças, né, que não têm uma família, etc., e que os casais homoafetivos reivindicam seu status como família, tá. Então você coloca isso, explica tudo na introdução. Aí você pode, logo em seguida, né, depois de explicar, fazer essa justificativa, aí já pular para os objetivos. Um parágrafo para o objetivo geral e um parágrafo para cada um dos objetivos específicos. Se você formulou 3, então você faz um parágrafo para explicar cada um. O que você vai fazer em cada item, como você vai desenvolver aquilo. Ok? Metodologia, aí você vai voltar na nossa aula sobre método, né, de pesquisa, métodos de pesquisa. 2 aulas aqui vocês vão usar. A aula de métodos e a aula de técnicas, quando couber, tá? Agora você vai colocar lá, método. Eu vou trabalhar com base no método dedutivo. Eu vou partir das premissas gerais até chegar na questão específica. Como que isso vai funcionar nesse exemplo que eu dei aqui da adoção por casais homoafetivos? Vocês vão explicar o Instituto da Adoção, né, a questão das crianças sem família, se vocês entenderem, vocês vão por questões gerais até chegar na situação específica, na evolução jurídica do reconhecimento das famílias e do reconhecimento das famílias homoafetivas e, portanto, do seu direito de adotar, né? Então, você parte do geral para o específico, isso é método indutivo. Daí você explica lá na metodologia que o método utilizado, ou dedutivo, desculpa, que o método utilizado é o método dedutivo, utilizando das técnicas, e aí vocês voltam na aula das técnicas, tá? De análise bibliográfica, análise documental, porque lei é considerada análise documental, né? Aí você explica lá conforme aquelas categorias que a gente passou nas aulas de método e de técnica, ok? Um parágrafo você explica isso. Quiser usar 2, também tá de boa. E aí, nos resultados e discussões, vocês vão entrar no tema propriamente dito. Por isso que é um exercício não só de metodologia, mas um exercício para que vocês já comecem a levantar material para fazer pesquisa e tenham um pouquinho dessa experiência, tá? Aí, na conclusão, né, a gente tem lá na aulinha que a gente falou sobre resumo, introdução e conclusão, ou considerações finais, né? Vocês podem utilizar aquela formulazinha, né, que nós passamos. Então, explicar mais ou menos o que foi feito, e aí a conclusão a gente vai fazer sempre no verbo passado, né, que foi realizado, que foi analisado, etc. E aí você pode fazer um breve apanhado do que foi feito ao longo da pesquisa e fechar com as suas considerações, dizer que conforme no exemplo que eu estou dando aqui, que eu estou trabalhando aqui,
conforme uma interpretação sistemática da Constituição Federal e das normas relativas ao direito de família, deveria haver, portanto, um tratamento condizente nos casos de adoção por casais homoafetivos. Pronto, né? Colocou ali, fechou, você passou por todas as etapas. Então, gente, isso tudo de 4 a 8 páginas, não passe disso. Não precisa botar capa, não precisa separar isso aqui, cada item numa página, não. Realmente é um em seguida do outro, tá bom? Só para desencargo de consciência, existem também outros modelos de resumo expandido, tá? Tem gente que pede resumo expandido, assim, que não faça essa divisão, ou que essa divisão esteja toda dentro de um mesmo parágrafo. Não é tão comum, mas às vezes pedem. Então, eu pedi assim separadinho de vocês, porque eu acho que é mais fácil de encontrar trabalho assim, tá bom? Então, vocês usem lá o modelinho que nós passamos, ó. Se vocês perceberem, então, aqui embaixo vai a qualificação do autor, a qualificação de vocês, né? Se eu vou colocar graduando ou graduanda em Direito pela Universidade Federal de Mato Grosso do Sul, tal. Se você tem de repente você exerce uma outra profissão, você coloca aí. É de bom tom também colocar o contato, eu não coloquei no modelo, mas, por exemplo, e-mail, essas coisas, porque daí a pessoa que vai ler teu trabalho, ela sabe como te achar, fala, quero trocar uma ideia aqui sobre esse tema. Né? Então, aqui, esse é o modelo que eu passei para vocês. Agora eu vou ver se eu consigo mostrar aqui, tá? Um resumo expandido que eu fiz para um congresso. Tá aqui. Acho que eu consegui. Acho que apareceu aí. Tá? Então, foi um congresso. Deixa eu abrir ele aqui direito. Foi um congresso sobre desenvolvimento regional. Aqui. Olha o tema dele. Questões ambientais atuais. Né? Então, a minha atuação na pesquisa é em direito ambiental. Então, tá lá. Questões ambientais atuais, compreendê-las é preciso. Uma versão histórica da formação dos problemas ambientais atuais. Então, foi um artigo aqui em coautoria do meu supervisor do pós-doutorado e um outro professor, né? Um geógrafo e um filósofo, bem interdisciplinar, né? Com bastante coisas de várias áreas do conhecimento. Então, para vocês verem na prática como é que isso aqui acontece. Olha só. Olha a minha introdução aqui, ó. Um parágrafo. Tá? Só que um parágrafo bem explicadinho. Olha, o presente trabalho visa compreender, como aqui não estava se pedindo objetivos, né? Eu coloquei os objetivos na introdução. O presente trabalho visa compreender a racionalidade ecológica atual, que a racionalidade ecológica atual demanda um esforço teórico no sentido de vislumbrar as raízes que compõem a sua construção. Então, eu queria explicar historicamente, de forma bem sucinta, as diferentes visões acerca do meio ambiente e como elas contribuíram para que a gente tivesse a visão que a gente tem sobre o meio ambiente atualmente. Tá? Aí aqui o segundo item que eles pediram foi conceitos teóricos e sua compreensão. Isso equivaleria à revisão de literatura, né? Aquele outro item que eu pus ali de vocês, de discussão de resultados. Né? Então, conceitos teóricos e sua compreensão é o quê? Quais foram os autores, quais foram as teorias que eu utilizei, as categorias que eu trabalhei foram com base em quem, quais são os autores que eu estou utilizando. Então, ó, no que tange a compreensão da natureza na antiguidade, quem que eu usei aqui? O Koik. Segundo Koik, é uma noção apresentada em tempos tal, né? Explica aqui a physis grega, contribuição do coautor filósofo falando da Grécia, né? Como se pensava a natureza. Ó, passou aqui pela... Cadê? Deixa eu ver. Transformações a respeito da natureza, modernidade, né? Pensamento ecológico atual. Expliquei aqui, utilizei os autores, me utilizei também, porque eu falo disso na minha tese de doutorado, fiz uma pesquisa bastante aprofundada nessa parte de história ambiental, coloquei aí, né? Objetivo do estudo, ó, analisar a formação e influência do pensamento na antiguidade e na modernidade. Eu foquei nesses dois períodos históricos para fazer a análise, estou explicando aqui. Procedimentos metodológicos, aqui ó,
Isso aqui é o que vocês vão fazer na parte da metodologia ali de vocês. Presente pesquisa utilizou-se do método dedutivo, adotando esse procedimento monográfico, pesquisa bibliográfica para lograr o objetivo proposto. O presente texto reflete parte dos estudos realizados no âmbito de estágio pós-doutoral, tal. Isso eu não explico, né? Então é só isso. A parte da metodologia é um parágrafo que você explica ali. Se você não tem nada de muito complexo para falar, né? Não tem trabalho de campo, nada disso, a pesquisa bibliográfica. Análises e resultados, né? Então, eu explico aqui qual que era a concepção da natureza na modernidade, né, que é uma concepção utilitarista, que a gente se afasta do pensamento da antiguidade de pertencimento à natureza, né, das sociedades como parte da natureza. As principais conclusões, tá? Lembrando que essa divisão foi a divisão que o evento para onde eu participei pedia essa divisão, ok? Então, a divisão que eu coloquei no modelo de vocês é uma divisão que eu pus, né, baseada praticamente no que vai no projeto de pesquisa, tá bom? E aqui, o evento também pedia possíveis contribuições práticas, ó. Reflexão proposta traz como contribuição prática o despertar das ciências para a compreensão da gênese do pensamento ambiental através de uma perspectiva histórica, né? Então, a gente entender como a gente observava a natureza antigamente, em tempos passados, como isso influencia na visão que a gente tem atualmente. E vocês podem ver, ó, que o resumo expandido ele tem pouquinhas referências, eu só usei 3 referências aqui. Por quê? Porque é um resumo expandido, isso aqui, ó, tem 4 páginas, na verdade tem 3 e pouquinho, né? Não tem nem 4. Então, é isso, gente. Só para vocês terem uma ideia, o resumo expandido, ele dá um gostinho do que é fazer a pesquisa, tá bom? Então, vocês trabalhem aqueles itens lá Peraí, deixa eu ver se eu consigo trazer de volta aqui. Trazer o modelinho daqui, ó, o modelinho de vocês vão trabalhar o tema que vocês escolheram com esse modelinho aqui, tá bom? Sem se preocupar com o negócio de capa, então façam tudo já conforme esse modelo aqui, que vai estar tudo ok. Combinado? Então, se persistirem dúvidas, vocês, por favor, me enviem, né? Mandem no WhatsApp, mandem no Classroom, onde for mais tranquilo para vocês. Tá certo? Até mais, então. Vamos lá.